Efeitos admiráveis da palavra e do poder do Redentor. Comumente, após seus discursos, enfermos de toda classe eram-lhe apresentados, mudos, surdos, aleijados, cegos, leprosos, e ele a todos lhes devolvia a saúde. Não apenas nas sinagogas ele derramava suas graças e favores, mas onde quer que estivesse, apresentando-lhe a ocasião, socorria os desgraçados que em grande número levavam-lhe de toda a Palestina e aldeias da região, espalhando até a Síria a fama de seus milagres. Levavam-lhe especialmente possuídos pelo demônio, dos quais não havia poucos naquela época, e ele os livrava dos espíritos malignos que saíam gritando: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por 2 vezes, com alguns poucos pães, milagrosamente multiplicados, deixou fartas e saciadas as multidões que o seguiam pelo deserto. Às portas da cidade de Naim, ressuscitou o filho de uma viúva que levavam para enterrar. E pouco antes de sua paixão, ressuscitou Lázaro, que já cheirava mal na sepultura, pois estava morto há 4 dias. Infinito é o número de milagres, muitos deles famosíssimos, que operou nos 3 anos de sua pregação, para mostrar que falava como enviado de Deus, que era o Messias esperado pelos patriarcas e profetizado pelos profetas, que era o mesmo Filho de Deus. Tal se manifestou em sua transfiguração, pelo resplendor de sua glória e pela voz do Padre que o proclamava seu Filho muito amado. Em vista de tais milagres, muitos se converteram e seguiram-no. Muitos o saudaram e alguma vez pretenderam fazê-lo rei. Guerra aberta contra Jesus. Estes triunfos de Jesus, desde o início, despertaram a inveja dos escribas e fariseus, dos príncipes e sacerdotes e dos chefes do povo. Inveja que se intensificou em extremo quando ele começou a desmascarar sua hipocrisia e a reprovar seus vícios. Logo passaram a persegui-lo e a desacreditá-lo, até acusá-lo de endemoniado, procurando maneiras de fazê-lo cair em contradição, para desautorizá-lo diante do povo e acusá-lo ao governador romano. Esta inveja foi sempre crescendo e se agravou ainda mais quando, depois da ressurreição de Lázaro, o número de judeus que creram nele aumentou grandemente. Então deliberaram matá-lo, e o pontífice Caifás terminou com estas palavras: É necessário que morra um homem pelo povo, para que não pereça toda uma nação. Confirmando assim, sem saber, uma profecia, porque, na verdade, através da morte de Jesus, o mundo seria salvo. Causa de ódio extremo. Traição de Judas. Finalmente, o seu ódio veio à tona quando, perto da Páscoa, era a 4ª que celebrava em Jerusalém, depois de iniciada sua vida pública, a cidade repleta de visitantes de toda a parte para a festa, Jesus, sentado sobre um jumentinho, entrou triunfante e aclamado pelo povo, que com palmas e ramos de oliveira havia saído a seu encontro, enquanto alguns estendiam suas vestes no chão e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Então os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, reunindo-se em casa do pontífice Caifás, concordaram em prender Jesus às escondidas, com medo de que a multidão se revoltasse.
A ocasião não se fez por esperar. Judas Iscariotes, possuído pelo demônio da avareza, ofereceu-se para entregar-lhes o divino mestre pela quantia de 30 moedas de prata. Última ceia de Jesus Cristo e instituição do sacramento da Eucaristia. Era o dia em que se deveria sacrificar e comer o cordeiro pascal. Chegando a hora marcada, veio Jesus para a casa onde Pedro e João, instruídos por ele, haviam organizado todo o necessário para a ceia e sentaram-se à mesa. Nesta última ceia, Jesus deu aos homens a maior prova de seu amor, instituindo o sacramento da Eucaristia. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Terminada a ceia, nosso divino Redentor deixou a cidade acompanhado de seus apóstolos, dizendo-lhe pelo caminho as coisas mais ternas e dando-lhes os ensinamentos mais sublimes. Foi, segundo seu costume, para o jardim do Getsêmani, onde, pensando em sua paixão próxima, rezando e oferecendo a seu eterno Padre, suou sangue vivo e foi confortado por um anjo. Veio Judas, o traidor, à frente de um esquadrão de bandidos, armados com paus e espadas, e deu um beijo em Jesus, que era o sinal combinado para que fosse reconhecido. Jesus, abandonado pelos apóstolos, que haviam fugido de medo, viu-se em seguida preso e amarrado por aqueles carrascos, e com todo tipo de maus tratos foi arrastado, primeiramente à casa de um príncipe dos sacerdotes chamado Anás, e depois a de Caifás, pontífice que naquela mesma noite reuniu o grande sinédrio, declarando Jesus réu de morte. Dissolvido o conselho de juízes, Jesus foi entregue aos carrascos, que durante aquela noite o injuriaram e o ultrajaram com bárbaros tratamentos. Nessa mesma dolorosa noite, Pedro também amargurou o coração de Jesus, negando-o 3 vezes. Mas, tocado pelo olhar de Jesus, caiu em si e chorou seu pecado por toda a vida. Depois do amanhecer, havendo mais uma vez se reunido o sinédrio, Jesus foi levado para o governador romano Pôncio Pilatos, a quem o povo pediu a gritos que o condenasse à morte. Pilatos reconheceu a inocência de Jesus e a perfídia dos judeus, tentou salvá-lo. E devendo dar liberdade a um malfeitor por ocasião da Páscoa, deixou ao povo que escolhesse entre Jesus e Barrabás. O povo escolheu Barrabás. Sabendo então Pilatos que era galileu, enviou a Herodes Antipas, de quem foi desprezado e tratado como louco, e depois devolvido vestido em uma túnica branca por escárnio. Por fim, Pilatos o fez flagelar pelos algozes, que depois de haver feito dele todo uma chaga, com insulto atroz, cravaram-lhe em sua cabeça uma coroa de espinhos, sobre os seus ombros um pano de cor púrpura, uma cana na mão, e dele escarneciam, saudando-o por rei. Mas não sendo nada disto suficiente para abrandar a fúria de seus inimigos e da multidão amotinada, Pilatos condenou-o a morrer na cruz. Jesus, então, teve que carregar sobre as costas o duro madeiro da cruz e levá-lo até o Calvário, onde, despido, regado com fel e mirra, cravado na cruz e elevado entre 2 ladrões, mergulhado num mar de angústias e dores, depois de 3 horas de penosíssima agonia, expirou rogando por todos que o crucificavam, que nem por isso cessavam sua crueldade para com ele.
Mesmo morto, transpassaram-lhe o coração com uma lança cruel. Nenhuma mente humana pode conceber, nenhuma língua é capaz de dizer o que Jesus teve que padecer na noite de sua prisão. Nos diversos caminhos de um e outro tribunal, na flagelação e na coroação de espinhos, na crucificação e, sobretudo, em sua prolongada agonia. Somente o amor, que foi a causa, pode despertar uma pálida imagem de tudo isso nos corações agradecidos. Maria Santíssima assistiu com sobre-humana fortaleza à morte de seu filho e uniu o martírio de seu coração às dores dele para a redenção da raça humana. O Pai Celestial fez que a divindade de Jesus Cristo resplandecesse em sua morte, como tinha feito em sua vida. Estando na cruz, o sol escureceu e a terra cobriu-se com espessíssimas trevas. E ao expirar, a terra tremeu com espantoso terremoto, rasgando-se de cima a baixo o véu do templo, e muitos mortos, saídos dos sepulcros, foram vistos em Jerusalém e apareceram a muitos. Sepultura de Jesus, sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Jesus foi crucificado e morreu num dia de sexta-feira. E na mesma tarde, antes do pôr do sol, descido da cruz, foi sepultado em um sepulcro novo, ao qual puseram selos e guardas, por medo de que seus discípulos o roubassem. Na madrugada do dia seguinte, ao sábado, sentiu-se um grande terremoto. Jesus havia ressuscitado e saído glorioso e triunfante do sepulcro. Depois de aparecer para Maria Madalena, deixou-se ver pelos apóstolos, para alentá-los e consolá-los, e alguns santos padres pensam que primeiro apareceu a sua Santíssima Mãe. 40 dias esteve ainda Jesus sobre a terra depois de sua ressurreição, mostrando-se em várias aparições a seus discípulos e conversando com eles. Assim, fortalecia por meios milagrosos os apóstolos, confirmando-os na fé, comunicava-lhes coisas elevadíssimas e dava-lhes as últimas instruções, até que, aos 40 dias, reuniram-se no Monte das Oliveiras e, tendo-os abençoado diante de seus olhos, ascendeu da terra e subiu aos céus. Vinda do Espírito Santo, pregação dos apóstolos. Os apóstolos, seguindo as ordens de seu divino mestre, recolheram-se em seguida no cenáculo em Jerusalém. Ali, durante 10 dias, esperaram em oração ao Espírito Santo, que Jesus havia prometido, e que desceu sobre eles em forma de línguas de fogo na manhã do 10º dia, chamado Pentecostes. Eles então transformaram-se em outros homens, começaram de repente a falar em outras línguas, conforme o mesmo Espírito os impelia a falar. Naqueles dias estavam visitando Jerusalém judeus de todas as nações. Uma multidão deles veio para testemunhar o prodígio, e em um sermão que fez São Pedro sobre as profecias cumpridas, na pessoa de Jesus Cristo, e os milagres operados por ele, 3.000 ouvintes foram convertidos. Alguns dias depois, o mesmo Pedro, junto com o apóstolo São João, depois de uma cura milagrosa de um aleijado de nascimento, falando para a multidão de judeus, trouxe a fé para outros 5.000. Não só em Jerusalém, mas por toda a Judeia, onde pregavam os apóstolos, crescia o número de crentes. Mas, então, os anciãos do povo e os príncipes dos sacerdotes começaram a perseguir os apóstolos e, repreendendo-os duramente, ordenaram-lhes para que não falasse de Jesus. Eles responderam: não podemos nos calar sobre o que temos visto e ouvido. Julgai por vós mesmos se é lícito obedecer a homens,
desobedecendo a Deus. Foram presos, contudo, e maltratados. Mataram apedrejado o diácono Santo Estevão e os apóstolos, alegres por se virem dignos de sofrer por Jesus Cristo, mais ainda encorajaram-se a pregar, e o número dos que se convertiam crescia ainda mais. O apóstolo Paulo. Os mais célebres dos convertidos ao Evangelho foi Saulo, chamado depois Paulo, natural de Tarso, que foi primeiro inimigo furioso e perseguidor dos cristãos. E depois, tocado pelo poder divino, tornou-se o vaso de eleição e o trabalhador mais zeloso dos apóstolos. Inacreditáveis são os meios, provações e tribulações deste milagre da graça para dar a conhecer o nome e a doutrina de Jesus Cristo aos gentios, onde é chamado doutor dos gentios, pregando a fé não com o aparato da sabedoria humana, mas com a virtude de Deus, que era confirmada com milagres, convertia os povos, embora fosse constantemente acusado pelos inimigos da cruz de Cristo. Estas acusações providencialmente o levaram para Roma, onde pôde pregar o evangelho aos judeus que ali residiam e aos gentios. Depois de outras peregrinações, retornou a Roma, e lá, coroando sua vida apostólica com o martírio, foi decapitado sob Nero, o mesmo que fez crucificar São Pedro. Deixou-nos 14 cartas, escritas a maior parte para as várias igrejas que fundara, e que são outro sinal da missão apostólica a ele confiada por Jesus Cristo, pois, como observou Santo Agostinho, estão escritas com tanta elevação, lucidez, profundidade e unção que revelam o Espírito de Deus. Dispersão dos apóstolos por todo o mundo. Depois de ter pregado o Evangelho na Judeia, segundo o mandamento de Jesus Cristo, os apóstolos se separaram e foram pregar por todo o mundo. São Pedro, chefe do colégio apostólico, dirigiu-se para Antioquia, onde os que criam em Jesus Cristo começaram a ser chamados cristãos. De Antioquia foi para Roma e ali estabeleceu sua sede, sem trasladá-la para outro lugar. Ele foi bispo de Roma e na mesma cidade terminou sua vida como indicado acima, com um glorioso martírio sob o imperador Nero. Os sucessores de São Pedro na sede Roma herdaram o supremo poder de mestre infalível da Igreja que o Senhor lhe conferira, fonte de toda jurisdição, protetor e defensor de todos os cristãos. Por esta razão são chamados pelo nome de papas, que quer dizer pais, e sucedem-se ininterruptamente na cátedra de Pedro até os dias atuais. Todos os apóstolos, concordes e unânimes em comunhão com Pedro, pregavam por todas as partes a mesma fé. Os povos se convertiam e abandonavam a idolatria, de modo que em breve o mundo estava cheio de cristãos, para cujo governo os apóstolos foram nomeando bispos para continuarem seu ministério.